Capítulo 29. Às 10 horas da manhã seguinte, Tracy estava parada na fila comprida à entrada do Museu do Prado. As portas se abriram, com um guarda uniformizado operando uma roleta que só deixava passar um visitante de cada vez. Tracy comprou um ingresso e acompanhou a multidão para a rotunda grande. Daniel Cooper e o detetive Pereira permaneceram bem atrás dela. Cooper começou a experimentar um crescente excitamento. Tracy Whitney não estava ali como uma visitante comum. Qualquer que fosse o seu plano, começava a ser executado. Tracy foi de sala em sala, andando devagar, passando pelos quadros de Rubens, por Ticianos, Tintoretos e Bosques, contemplando as pinturas de Domenicos Theotokopoulos, que se tornou famoso como El Greco. Os Goyas estavam em exposição numa galeria especial por baixo, no andar térreo. Tracy notou que havia um guarda uniformizado postado à entrada de cada sala, tendo a seu lado um botão de alarme vermelho. Ela sabia que no instante em que o alarme fosse acionado, todas as entradas e saídas do museu seriam fechadas e não haveria a menor possibilidade de escapar. Ela sentou no banco do centro da Sala das Musas, repleta de quadros dos mestres flamengos do século XVIII, deixando o olhar vaguear pelo chão. Avistou 2 artefatos redondos nos lados da porta. Deviam ser os fachos infravermelhos que eram ligados à noite. Em outros museus que Tracy visitara, os guardas se mostravam sonolentos e entediados, não prestando muita atenção ao fluxo de turistas excitados. Mas Tracy observou que ali os guardas se mantinham alerta. Obras de arte vinham sendo desfiguradas por fanáticos em museus do mundo inteiro, e o Prado não ia correr qualquer risco de que isso se repetisse ali. Em uma dúzia de salas diferentes, pintores haviam armado seus cavaletes, que se concentravam em copiar os quadros dos mestres. O museu permitia isso, mas Tracy notou que os guardas se mantinham atentos até aos copiadores. Depois que terminou de percorrer as salas no andar principal, Tracy desceu para o térreo, ao encontro da exposição de Francisco de Goya. O detetive Pereira disse a Cooper: "Ela não está fazendo coisa alguma além de olhar. Acho que você está enganado." Cooper começou a descer a escada apressadamente. Tracy teve a impressão de que a exposição de Goya ainda estava mais intensamente vigiada do que o resto. E bem merecia. Uma parede depois de outra se achava coberta por uma exibição incrível de beleza eterna. Tracy foi de uma tela para outra, fascinada pelo gênio do homem. O autorretrato de Goya, fazendo-o parecer um Pan de meia-idade. O retrato colorido, refinado, de a família de Carlos IV, a Maja vestida e a famosa Maja desnuda. E lá estava o Puerto, depois de o Sabá das Feiticeiras. Tracy parou e contemplou-o fixamente, o coração batendo forte. Em primeiro plano, havia uma dúzia de homens e mulheres muito bem vestidos, parados na frente de um muro de pedra, enquanto ao fundo, vistos através de uma névoa luminosa, havia barcos de pesca numa enseada e um farol distante. No canto inferior esquerdo do quadro estava a assinatura de Goya. Aquele era o alvo, $500.000. Tracy olhou ao redor. Um guarda se mantinha parado à entrada. Além dele, através do corredor comprido que levava a outras salas,
Tracy podia avistar mais guardas. Ela ficou ali por um tempo, estudando o puerto. Quando começou a se afastar, um grupo de turistas descia a escada e Jeff Stevens estava no meio deles. Tracy virou o rosto e saiu apressadamente pela porta lateral, antes que ele pudesse vê-la. Será uma corrida, Sr. Stevens, e eu vou vencê-la. Ela está planejando roubar um quadro do Prado. O comandante Ramiro olhou para Daniel Cooper com uma expressão de incredulidade. Carajón, ninguém pode roubar um quadro do Prado. Cooper disse obstinado. Ela passou a manhã inteira lá. Nunca houve um roubo no Prado e nunca haverá. E quer saber por quê? Porque é impossível. Ela não tentará por qualquer dos meios usuais. Deve mandar proteger os tubos de ventilação do museu para a eventualidade de um ataque com gás. Se os guardas tomam café durante o serviço, descubra de onde vem e se pode ser drogado. Verifique a água que eles bebem. Os limites da paciência do comandante Ramiro estavam esgotados. Já era bastante terrível que fosse obrigado a aturar aquele americano grosseiro e desgracioso durante a última semana, desperdiçando homens valiosos para seguir Tracy Whitney 24 horas por dia, quando a sua Polícia Nacional operava com um orçamento de austeridade. Mas agora, diante daquele pito, o americano lhe dizendo como devia dirigir o seu departamento de polícia, ele não podia mais suportar. Na minha opinião, a mulher se encontra em Madrid de férias e estou suspendendo a vigilância. Cooper ficou aturdido. Mas não pode fazer isso. Tracy Whitney está... Comandante Ramiro levantou-se empertigado. Faça o favor de se abster de dizer o que posso ou não fazer, senhor. E agora, se não tem mais nada a dizer, queira se retirar, pois sou um homem muito ocupado. Cooper continuou onde estava, dominado pela frustração. Neste caso, eu gostaria de continuar sozinho. O comandante sorriu. Para manter o Museu do Prado a salvo da terrível ameaça dessa mulher? Mas é claro, Sr. Cooper, agora posso dormir à noite tranquilamente. Capítulo 30. As possibilidades de sucesso são bastante limitadas, dissera Gunther Hertog a Tracy. Será preciso muita engenhosidade. É a meia-verdade do século, pensou Tracy. Ela olhava pela janela de sua suíte para a claraboia do Prado, revendo mentalmente tudo o que descobrira a respeito do museu. Ficava aberto das 10 horas da manhã às 6 da tarde. Os alarmes permaneciam desligados durante esse período, mas havia guardas em cada entrada em todas as salas. Mesmo que alguém conseguisse retirar um quadro da parede, pensou Tracy, não há qualquer meio de sair com ele do museu. Todos os pacotes eram verificados na saída. Ela estudou o telhado do Prado e considerou a possibilidade de uma incursão noturna. Havia vários inconvenientes. O primeiro era a extrema visibilidade. Tracy observara os refletores se acendendo à noite, iluminando o telhado, tornando-o visível por quilômetros ao redor. E mesmo que pudesse entrar no prédio sem ser vista, ainda havia os fachos infravermelhos no interior e os vigias noturnos. O Prado parecia inexpugnável. O que Jeff estaria planejando? Tracy tinha certeza de que ele faria uma tentativa de roubar o Goya. Eu daria qualquer coisa para saber o que ele tem em sua mente astuciosa. De uma coisa, Tracy tinha certeza, não deixaria que Jeff chegasse lá na sua frente. Tinha de encontrar um meio. Ela voltou ao Prado na manhã seguinte. Nada mudara, exceto os rostos dos visitantes.
Tracy procurou atentamente por Jeff, mas ele não apareceu. Tracy pensou, ele já imaginou um meio de roubar o quadro, desgraçado. Todo aquele seu charme era apenas para me distrair e impedir que eu chegasse ao quadro primeiro. Ela reprimiu a raiva e substituiu-a pela lógica fria e objetiva. Foi novamente se postar diante do puerto. Os olhos vaguearam para as telas próximas. Os guardas alertas, os pintores amadores sentados em bancos, diante de seus cavaletes, os visitantes entrando e saindo da sala. E enquanto Tracy olhava ao redor, seu coração começou a bater mais depressa. Sei como poderei fazê-lo. Ela fez uma ligação de uma cabine telefônica na Gran Via. Daniel Cooper, parado na entrada de um café, esperando, daria 1 ano de salário para saber quem era a pessoa para a qual Tracy estava telefonando. Ele tinha certeza que era uma ligação internacional e Tracy telefonava a cobrar. Assim, não haveria qualquer registro. Estava também consciente do vestido verde de linho que não vira antes e que as pernas de Tracy se achavam à mostra, a fim de que os homens possam ficar olhando, pensou ele. Ele foi dominado por uma raiva intensa. Na cabine telefônica, Tracy concluía a conversa. Cuide para que ele seja rápido, Gunther. Terá apenas cerca de 2 minutos. Tudo dependerá da rapidez. Para J.J. Reynolds, ficha número Y72830-412, de Daniel Cooper. Confidencial. Assunto Tracy Whitney. É minha opinião que a mulher em questão se encontra em Madrid para cometer um grande ato criminoso. O alvo provável é o Museu do Prado. A polícia espanhola não quer cooperar, mas eu a manterei pessoalmente sob vigilância e a prenderei no momento oportuno. 2 dias depois, às 9 horas da manhã, Tracy estava sentada num banco nos Jardins do Retiro, o lindo parque que se estende pelo centro de Madrid, dando milho aos pombos. O Retiro, com seu lago e árvores graciosas, gramados bem cuidados e palcos em miniatura com espetáculos para crianças. Era um verdadeiro imã para os madrilenhos. César Porreta, um homem idoso de cabelos grisalhos, ligeiramente encurvado, aproximou-se pelo caminho. Sentou-se no banco ao lado de Tracy, abriu um saco de pão e começou a jogar migalhas para os pombos. Buenos dias, senhorita. Buenos dias. Acha que há algum problema? Nenhum, senhorita. Tudo o que preciso agora é do dia e da hora. Ainda não tenho, respondeu Tracy, mas será muito em breve. Ele sorriu um sorriso desdentado. A polícia ficará maluca, ninguém jamais tentou fazer algo antes. É por isso que dará certo, comentou Tracy. Aguarde notícias minhas. Ela jogou os últimos grãos de milho para os pombos e levantou-se. Foi andando, o vestido de seda balançando de maneira provocante em torno dos joelhos. Enquanto Tracy se encontrava no parque conversando com César Porreta, Daniel Cooper revistava seu quarto no hotel. Observara do saguão quando Tracy deixou o hotel e se encaminhara para o parque. Ela não pedira coisa alguma à copa e Cooper concluíra que saíra para tomar o café da manhã fora do hotel. Ele esperara meia hora. Entrar na suíte fora uma questão simples de evitar as camareiras e usar uma gazua. Sabia o que estava procurando, uma cópia de um quadro. Não tinha ideia de como Tracy planejava efetuar a substituição, mas estava absolutamente convencido de que esse era o plano dela. Ele revistou a suíte com uma eficiência rápida e silenciosa, nada lhe escapando, e deixando o quarto para o final. Revistou o armário, verificando cada vestido, depois passou para a cômoda. Abriu as gavetas uma a uma. Estavam cheias de calcinhas, sutiãs e meias calças. Ele pegou uma calcinha rosa
imaginando o cheiro suave. A fragrância de Tracy estava subitamente por toda a parte. Ele tornou a guardar a calcinha e examinou rapidamente as outras gavetas. Nenhum quadro. Cooper foi para o banheiro. Havia gotas de água na banheira. O corpo de Tracy estivera deitado ali, coberto de água tão quente quanto o útero. Cooper visualizou a água lhe acariciando os seios, para cima e para baixo. Sentiu o início de uma excitação. Levantou a toalha úmida da banheira, levando aos lábios. O odor envolveu enquanto esfregou um sabonete úmido na toalha e usou diante do espelho, fitando seus olhos ardentes. Saiu poucos minutos depois, tão discretamente quanto chegara. Seguiu direto para uma igreja próxima. Na manhã seguinte, quando Tracy deixou o Ritz, Daniel Cooper seguiu-a. Havia uma intimidade entre eles que não existira antes. Ele vira-a no banho, nua, a se mexer na água quente. Ela lhe pertencia completamente. Era sua para destruir. Observou-a caminhar pela Gran-Via, parando para admirar as mercadorias oferecidas nas vitrines. Seguiu-a pelo interior de uma grande loja de departamentos, tomando cuidado para permanecer fora de vista. Viu-a falar com uma vendedora e depois se encaminhar em direção ao banheiro das mulheres. Cooper parou perto da porta, frustrado. Era o único lugar para onde não podia segui-la. Se Cooper pudesse entrar, teria visto Tracy falando com uma mulher de meia-idade. Manhã, disse Tracy, enquanto aplicava batom nos lábios diante do espelho. Amanhã de manhã, às 11 horas. A mulher sacudiu a cabeça. Não, senhorita, ele não gostará disso. Não poderia escolher um dia pior. O príncipe de Luxemburgo chega amanhã em visita oficial e os jornais dizem que irá ao Museu do Prado. Haverá guardas de segurança extras e a polícia estará por todo o museu. Quanto mais, melhor. Amanhã. Tracy saiu pela porta e a mulher ficou olhando para ela, murmurando: La cucha es louca. A comitiva real deveria chegar ao Prado pontualmente às 11 horas. As ruas ao redor do museu haviam sido bloqueadas pela Guarda Civil. Mas, por causa de um atraso da cerimônia no Palácio Presidencial, a comitiva só chegou perto de meio-dia. Soaram sirenes, enquanto as motocicletas da polícia apareciam, escoltando meia dúzia de limusines pretas, até a escadaria na frente do Prado. À entrada, o diretor do museu, Christian Machada, aguardava nervosamente a chegada de Sua Alteza. Machada efetuara uma inspeção cuidadosa naquela manhã, para certificar-se de que tudo se achava em ordem. Os guardas haviam sido avisados para se manterem especialmente alerta. O diretor tinha orgulho de seu museu e queria causar uma boa impressão no príncipe. Nunca faz mal ter amigos nos lugares mais altos, pensou Machada. Quem sabe? Eu posso até ser convidado a jantar com Sua Alteza esta noite no Palácio Presidencial. O único pesar de Christian Machada era a impossibilidade de reprimir as hordas de turistas que circulavam pelo museu. Mas os guardas costas do príncipe e os seguranças do museu garantiriam uma proteção adequada. Tudo estava pronto. A excursão real começou pelo andar superior, o principal. O diretor concedeu uma recepção efusiva à Sua Alteza e escoltou-o, seguido por guardas armados, através das rotundas, entrando nas salas em que se encontravam em exposição os pintores espanhóis do século XVI, Juan de Juanes, Pedro Machuca e Fernando Yáñez. O príncipe andava devagar, deleitando-se com o banquete visual que lhe era oferecido. Era um patrono das artes e amava sinceramente os pintores que podiam fazer o passado adquirir vida e permanecer eterno. Não tendo pessoalmente qualquer talento para a pintura, o príncipe, mesmo assim, invejava os pintores que se postavam diante de seus cavaletes, tentando absorver centelhas do gênio dos mestres.
Depois que o grupo oficial visitar os salões superiores, Christian Machado disse orgulhosamente: "E agora, se Sua Alteza me permite, eu levarei a nossa exposição de Goya lá embaixo." Tracy passara uma manhã exasperante. Quando o príncipe não chegara ao Prado, no horário marcado às 11 horas, ela começara a entrar em pânico. Todos os seus planos haviam sido formulados com uma exatidão de segundos, mas precisava do príncipe para executá-los. Ela foi de sala em sala, misturando-se com os visitantes, tentando evitar qualquer atenção. Ele não virá, pensou Tracy finalmente. Terei de cancelar a operação. E foi nesse momento que ela ouviu o barulho das sirenes se aproximando pela rua. Observando Tracy da sala ao lado, Daniel Cooper também ouviu as sirenes. A razão lhe dizia que era impossível para qualquer pessoa roubar um quadro do museu. Mas o instinto garantia que Tracy tentaria, e Cooper confiava em seu instinto. Ele chegou mais perto dela, escondido pelas multidões, tencionava mantê-la sob sua vista durante todo o tempo. Tracy se achava na sala ao lado daquela em que Puerto estava em exposição. Através do portal, ela podia ver o corcunda César Porreta sentado diante de um cavalete copiando uma maja vestida de Goya, pendurado ao lado do Puerto. Um guarda se encontrava parado a 1 metro de distância. Na sala, com Tracy, uma pintora se postava diante de seu cavalete, copiando meticulosamente a leiteria de Bordeaux, tentando capturar os marrons e verdes brilhantes da tela de Goya. Alguns turistas japoneses entraram na sala, falando rapidamente, como um grupo de aves exóticas. Agora, disse Tracy a si mesma, aquele era o momento pelo qual esperava. Seu coração batia tão alto que teve medo que o guarda pudesse ouvir. Ela saiu do caminho dos japoneses que se aproximavam, recuando na direção da pintora. Quando um japonês passou por perto, Tracy caiu para trás, como se tivesse sido empurrada, esbarrando na mulher e derrubando-a, assim como seu cavalete teletintas. "Oh, lamento profundamente", exclamou Tracy, "deixe-me ajudá-la." Enquanto ela se adiantava para ajudar a atordoada pintora, seus calcanhares pisaram nos tubos, espalhados, as tintas manchando o chão. Daniel Cooper, que a tudo observava, adiantou-se apressadamente, todos os sentidos alerta. Tinha certeza de que Tracy Whitney fizera o seu primeiro movimento. O guarda se aproximou, gritando: "Que passa? Que passa?" O acidente atraíra a atenção dos turistas que se concentraram em torno da mulher caída, espalhando as tintas dos tubos pisados em imagens grotescas pelo assoalho de madeira de lei. Era uma horrível confusão, e o príncipe deveria aparecer a qualquer momento. O guarda entrou em pânico e gritou: "Sérgio, venha cá." "Pronto." Tracy observou quando o guarda da sala ao lado veio correndo para ajudar. César Porreta ficou sozinho na sala com o Puerto. Tracy se achava bem no meio do tumulto. Os 2 guardas tentavam em vão afastar os turistas da área do assoalho, toda manchada de tinta. "Vá chamar o diretor", berrou Sérgio, "em seguida." O outro guarda afastou-se apressadamente para a escada. "Que birria, que atrapalhada." 2 minutos depois, Christian Machado estava no local do desastre. O diretor lançou um olhar horrorizado para a cena e prontamente gritou: "Tragam algumas faxineiras para cá, depressa, com panos de chão, água e terebentina. Pronto." Um jovem assistente correu para cumprir a ordem. Machada virou-se para Sérgio e disse-lhe bruscamente: "Vá para o seu posto." "Pois não, senhor." Tracy observou o guarda abrir caminho pela multidão, a caminho da sala em que César Porreta trabalhava. Cooper não desviara os olhos de Tracy por um instante sequer. Esperava pelo próximo movimento, mas não houve. Ela não se aproximara de qualquer quadro, não fizera contato com nenhum cúmplice. Apenas derrubara um cavalete e derramara algumas tintas pelo assoalho.
Mas ele tinha certeza que isso fora feito deliberadamente, mas com que objetivo? Cooper tinha a impressão de que o plano qualquer que fosse já fora executado de alguma forma. Ele correu os olhos pelas paredes da sala, nenhum dos quadros estava faltando. Cooper seguiu apressadamente para a sala ao lado. Não havia ninguém ali, além do guarda e de um corcunda idoso sentado diante de seu cavalete, copiando a maja vestida. Todos os quadros se encontravam em seus lugares, mas alguma coisa estava errada. Cooper não tinha a menor dúvida quanto a isso. Ele se aproximou rapidamente do angustiado diretor, com quem já conversara anteriormente, e disse-lhe: "Tenho motivos para acreditar que um quadro foi roubado daqui nos últimos minutos." Christian Machado olhou para o americano de olhos desvairados. "Mas do que está falando?" "Se isso tivesse acontecido, os guardas acionariam um alarme. Acho que de alguma maneira um quadro falso substituiu um verdadeiro." O diretor concedeu-lhe um sorriso tolerante. "Há uma coisinha errada com sua teoria, senhor. O fato não é conhecido do público em geral, mas há sensores escondidos por trás de cada quadro. Se alguém tentasse remover um quadro da parede, o que certamente seria necessário fazer para pôr um quadro falso no lugar, o alarme soaria instantaneamente." Daniel Cooper ainda não estava satisfeito. "Seu alarme não poderia ser desligado?" "Não. Se alguém cortasse o fio elétrico, isso também acionaria o alarme." "Senhor, é impossível roubar um quadro deste museu. Nossa segurança é o que os americanos gostam de chamar de infalível." Cooper permaneceu onde estava, tremendo de frustração. Tudo o que o diretor dissera era convincente. Parecia mesmo impossível. Mas então por que Tracy Whitney derrubara deliberadamente aquelas tintas? Cooper não estava disposto a desistir. Poderia fazer o favor de pedir a seus assistentes para verificarem se não está faltando alguma coisa no museu? "Estarei em meu hotel aguardando uma resposta." Não havia mais nada que Daniel Cooper pudesse fazer. Christian Machado telefonou para Cooper às 7 horas daquela noite. "Efetuei pessoalmente uma inspeção, senhor. Não falta nada no museu." "Então está acabado. Aparentemente foi um acidente." Mas Daniel Cooper, com o instinto de um caçador, sentia que sua presa tornara a escapar. Jeff convidara Tracy para jantar no restaurante principal do Ritz Hotel. "Você está parecendo especialmente radiante esta noite", elogiou a Jeff. "Obrigada. É que eu me sinto absolutamente maravilhosa." "É a companhia. Vamos juntos para Barcelona na próxima semana, Tracy. É uma cidade fascinante, você adoraria." "Lamento, Jeff, mas não posso. Estou deixando a Espanha." "É mesmo?" A voz dele era pesarosa. "Quando?" "Dentro de poucos dias." Estou desapontado." "E ficará ainda mais desapontado quando souber que eu roubei o puerto", pensou Tracy. Ela se perguntou como ele planejara roubar o quadro. Não que isso tivesse mais qualquer importância. Fui mais esperta do que Jeff Stevens. Contudo, por alguma razão inexplicável, Tracy sentia um tênue vestígio de pesar. Christian Machado se encontrava sentado em seu escritório, tomando sua xícara matutina de café forte e se dando os parabéns pelo sucesso da visita do príncipe, exceto pelo lamentável incidente das tintas derramadas. Tudo correra exatamente de acordo com o planejado. Sentia-se grato pelo príncipe e sua comitiva terem sido desviados até que a sujeira fosse limpa. O diretor sorriu ao pensar no investigador americano idiota que tentara convencê-lo de que alguém roubara um quadro do Prado. Não ontem, não hoje, não amanhã, pensou ele, presunçosamente. Sua secretária entrou na sala nesse momento. "Com licença, senhor. Há um homem aqui desejando lhe falar. Pediu-me para lhe entregar isto." Ela entregou uma carta do diretor. Era no papel timbrado de um museu de Genebra. "Meu estimado colega, esta carta visa apresentar Monsieur Henri Rendel, nosso maior perito em arte. Monsieur Rendel está
realizando uma excursão pelos museus do mundo e, particularmente, ansioso em ver a sua coleção incomparável. Eu agradeceria todas as cortesias que pudesse lhe oferecer. A carta estava assinada pelo diretor do Museu de Genebra. Mais cedo ou mais tarde, pensou o diretor do Prado, feliz, todos vêm a mim. Mande-o entrar. Henry Handel era um homem alto, calvo, de aparência distinta, com um forte sotaque suíço. Quando se apertaram as mãos, Machado notou que o visitante não tinha o indicador da mão direita. Henry Handel disse: agradeço a sua gentileza. É a primeira oportunidade que tenho de visitar Madrid. Estou ansioso em conhecer as suas renomeadas obras de arte. Christian Machado respondeu modestamente: creio que não ficará desapontado, Monsieur Handel. Por favor, acompanhe-me. Eu o escoltarei pessoalmente. Eles se deslocaram lentamente pela rotunda com seus mestres flamengos, Rubens e seus seguidores. Visitaram a galeria com os mestres espanhóis. Henry Handel estudou cada quadro atentamente. Os dois homens falavam como peritos, avaliando o estilo, perspectiva e senso de cor dos vários artistas. E agora, disse o diretor do Prado, vamos ao orgulho da Espanha. Ele conduziu o visitante para baixo até a galeria repleta de Goias. É um banquete para os olhos, exclamou Handel, impressionado. Por favor, deixe-me ficar parado por um momento em silêncio, só contemplando. Christian Machado esperou, feliz com a reverência do homem. Nunca vi nada tão espetacular, murmurou Handel. Ele andou lentamente pela galeria, estudando um quadro de cada vez. O Sabá das Feiticeiras, brilhante. Eles seguiram adiante. Autorretrato de Goya, fantástico. Christian Machado estava radiante. Handel parou diante do puerto. Uma excelente cópia. Ele começou a se afastar. O diretor agarrou pelo braço. Como? O que foi mesmo que disse, senhor? Disse que é uma excelente cópia. Está completamente enganado. O diretor sentia-se profundamente indignado. Não creio. Claro que está, insistiu Machado rigidamente. Posso lhe garantir que o quadro é genuíno. Tenho a proveniência. Henry Handel aproximou-se do quadro e examinou-o mais atentamente. Então a proveniência também foi falsificada. Este quadro foi feito pelo discípulo de Goya, Eugênio Lucas e Padilla. Deve saber, é claro, que Lucas pintou centenas de falsos Goias. Claro que sei disso, respondeu Machado, asperamente, mas este não é um deles. Handel encolheu os ombros. Eu me curvo a seu julgamento. Ele fez menção de se afastar. Comprei este quadro pessoalmente. Foi submetido ao teste do espectógrafo, ao teste de pigmentos. Não duvido disso. Lucas pintou no mesmo período de Goya e usou os mesmos materiais. Henry Handel inclinou-se para examinar a assinatura no fundo do quadro. Pode-se certificar com muita facilidade se desejar. Leve o quadro para a sua sala de restauração e teste a assinatura. Ele riu divertido antes de acrescentar. O ego de Lucas levava-o a assinar seus próprios quadros, mas a bolsa forçava-o a falsificar o nome de Goya por cima do seu, aumentando o preço consideravelmente. Handel olhou para seu relógio. Peço que me perdoe, eu não tinha ideia de que era tão tarde. Infelizmente, já estou atrasado para um compromisso. Muito obrigado por partilhar comigo seus tesouros. Não foi nada, disse o diretor friamente. O homem é obviamente um idiota, pensou ele. Estou no Vila Magna. Se precisar de alguma coisa, novamente obrigado, senhor. Henry Handel foi embora. Christian Machado ficou observando a se afastar. Como aquele suíço idiota se atrevia a insinuar que seu Goya era falso? Ele virou-se para observar o quadro novamente. Era uma obra-prima.
O diretor inclinou-se para examinar a assinatura de Goya, absolutamente normal. Mesmo assim, seria possível? A pequena semente de dúvida recusava-se a sumir. Todos sabiam que o contemporâneo de Goya, Eugênio Lucas e Padilha, pintara centenas de falsos Goyas, construindo uma carreira nessa base. Machado pagara-lhe 3,5 milhões de dólares pelo Puerto de Goya. Se ele for enganado, seria um descrédito terrível, algo que não suportava sequer pensar. Henry Randall dissera uma coisa que fazia sentido. Havia de fato um meio simples de comprovar a autenticidade. Testaria a assinatura e depois telefonaria para Randall, sugerindo polidamente que talvez ele devesse procurar uma vocação mais apropriada. O diretor chamou seu assistente e ordenou que o Puerto fosse levado para a sala de restauração. O teste de uma obra-prima é uma operação extremamente delicada, pois pode destruir, se houver qualquer negligência, algo de valor inestimável e insubstituível. Os restauradores do Prado eram peritos, quase todos pintores mal-sucedidos, que haviam optado pelo trabalho de restauração, a fim de poderem permanecer próximos de sua amada arte. Começavam como aprendizes, estudando com os mestres restauradores. Trabalhavam por anos antes de se tornarem assistentes e terem permissão para manipular obras-primas, sempre sob a supervisão do restaurador sênior. Juan Delgado, o homem no comando da restauração de arte no Prado, colocou o Puerto numa estante de madeira especial, enquanto Christian Machado observava. Quero que teste a assinatura, informou o diretor. Delgado disfarçou sua surpresa. Sí, senhor diretor. Ele despejou álcool isopropilo numa pequena mecha de algodão e pôs na mesa ao lado do quadro. Despejou numa segunda mecha petróleo destilado, o agente neutralizador. Estou pronto, senhor. Pois então, pode começar, mas tome cuidado. Machado descobriu subitamente que lhe era difícil respirar. Observou Delgado pegar a primeira mecha de algodão e encostar gentilmente no G da assinatura de Goya. No mesmo instante, Delgado pegou a segunda mecha e neutralizou a área, a fim de evitar que o álcool penetrasse mais profundamente. Os dois homens examinaram a tela. A primeira letra se desbotara um pouco. Delgado franziu o rosto. Lamento, senhor, mas ainda não dá para dizer. Preciso usar um solvente mais forte. Está certo. Delgado abriu outro vidro. Cuidadosamente despejou, dimentiu o pentono em outra mecha de algodão e tocou-a novamente na primeira letra da assinatura, aplicando imediatamente em seguida outra mecha. A sala ficou impregnada do odor penetrante dos agentes químicos. Christian Machado se mantinha imóvel, olhando fixamente para o quadro, incapaz de acreditar no que estava vendo. O G, no nome de Goya, estava se desvanecendo, surgindo em seu lugar um L, perfeitamente visível. Delgado virou-se para o diretor, o rosto muito pálido. Devo continuar? Deve, balbuciou Machado, a voz rouca. Continue. Lentamente, letra a letra, a assinatura de Goya se diluiu sob a aplicação do solvente, dando lugar à assinatura de Lucas. Cada letra era um golpe violento no estômago de Machado. Ele, o diretor de um dos museus mais importantes do mundo, fora enganado. O conselho curador tomaria conhecimento. O rei da Espanha seria informado. O mundo ficaria a par. Ele estava arruinado. Christian Machado voltou quase cambaleando ao seu escritório e telefonou para Henry Randall. Os dois homens estavam sentados na sala de Machado. Você tinha razão, murmurou o diretor. É um Lucas.
Quando a notícia se espalhar, eu me tornarei o alvo dos risos gerais. Lucas já enganou muitos peritos, comentou Randall, confortadoramente. Acontece apenas que suas falsificações são um hobby meu. Paguei 3,5 milhões de dólares por aquele quadro. Randall encolheu os ombros. Pode recuperar seu dinheiro? O diretor sacudiu a cabeça desesperado. Comprei-o diretamente de uma viúva que afirmou estar o quadro na família de seu marido há 3 gerações. Se eu a processasse, o caso se arrastaria interminavelmente pelos tribunais. Haveria uma publicidade perniciosa. Tudo neste museu se tornaria suspeito. Henry Randall pensava depressa. Não há realmente motivo para qualquer publicidade. Por que não explica a seus superiores o que aconteceu e se livra discretamente do Lucas? Pode mandar o quadro para a Sotheby's ou Christie's deixar que o vendam em leilão. Machado tornou a sacudir a cabeça. Não, o mundo inteiro saberia sim do que aconteceu. O rosto de Randall se iluminou subitamente. Talvez você esteja com sorte. Lembro-me agora de um cliente que poderia comprar o Lucas. Ele os coleciona. E é um homem discreto. Eu teria o maior prazer em me livrar dele. Nunca mais quero vê-lo. Uma falsificação entre os meus lindos tesouros. Uma pausa e o diretor acrescentou amargurado. Eu gostaria até de dá-lo de presente. Isso não será necessário. Meu cliente provavelmente estará disposto a pagar, digamos uns 50 mil dólares. Posso fazer um telefonema? É muita gentileza sua, Sr. Randall. À vontade. Numa reunião convocada às pressas, os atordoados curadores do Prado decidiram que era preciso evitar a qualquer custo a exposição de um dos valiosos quadros do Prado como uma falsificação. Ficou acertado que a ação mais prudente era se livrarem discretamente do quadro, o mais depressa possível. Os homens de ternos escuros saíram da sala em silêncio. Ninguém falou com Machado, que permaneceu parado a um canto, tremendo em seu desespero. Uma transação foi concluída naquela tarde. Henry Randall foi ao Banco da Espanha e voltou com um cheque visado no valor de 50 mil dólares. O Eugênio Lucas e Padilha foi-lhe entregue embrulhado numa lona discreta. O conselho ficaria consternado se o incidente se tornasse público, disse Machado delicadamente. Mas eu garanti que seu cliente é um homem discreto. Pode contar com isso. Deixando o museu, Henry Randall pegou um táxi para um bairro residencial ao norte de Madrid. Subiu uma escada com a tela para um apartamento no 3º andar. Bateu na porta. Foi aberta por Tracy. Atrás dela estava César Porretta. Tracy olhou inquisitiva para Randall e ele sorriu. Eles estavam ansiosos em se livrarem disto, informou Randall jovialmente. Tracy abraçou. Entre. Porretta pegou o quadro e colocou-o sobre uma mesa. Agora, disse ele, vocês vão testemunhar um milagre, um Goya que renasce. Ele pegou um vidro de álcool e abriu-o. O cheiro pungente impregnou a sala no mesmo instante. Porretta despejou um pouco numa mecha de algodão e esfregou gentilmente na assinatura de Lucas. Uma letra de cada vez. Gradativamente, a assinatura de Lucas foi se apagando. Por baixo estava a assinatura de Goya. Randall observava fixamente e murmurou. Brilhante! A ideia foi da senhorita Whitney, admitiu Corcunda. Ela perguntou-me se seria possível cobrir a assinatura original do pintor com uma falsa assinatura e depois cobrir tudo com o nome original. Mas foi ele quem imaginou como isso poderia ser feito, acrescentou Tracy sorrindo. Porretta disse modestamente, foi ridiculamente simples. Não levou mais do que 2 minutos. O truque estava nas tintas que usei. Primeiro, cobri a assinatura de Goya com uma camada de verniz branco, francês super refinado a fim de protegê-la. Depois pintei por cima o nome de Lucas.
com uma tinta acrílica que seca depressa. Por cima, pintei o nome de Goya com uma tinta a óleo em verniz claro. Quando a assinatura de cima foi removida, apareceu o nome de Lucas. Se eles seguissem adiante, descobririam que a assinatura original de Goya estava escondida por baixo. Mas é claro que eles não se lembraram de fazer isso. Tracy entregou a cada homem um envelope recheado e disse: quero agradecer muito aos dois. A qualquer momento que precisar de um perito em arte, estou às ordens, disse Henry Randall, piscando um olho. Porreta pensou: como planeja tirar o quadro do país? Um mensageiro virá buscá-lo aqui. Espere por ele. Tracy apertou as mãos dos dois homens e saiu. Voltando para o Ritz, ela estava dominada por uma sensação de exultação. Tudo era uma questão de psicologia, pensou ela. Desde o início, ela compreendera que seria impossível roubar o quadro do Prado. Portanto, tivera de enganá-los, colocá-los num estado de espírito em que tornariam a iniciativa de se livrarem do quadro. Tracy visualizou a cara de Jeff Stevens ao saber que ela fora mais esperta do que ele e soltou uma risada. Ela esperou em sua suíte no hotel pelo mensageiro. Assim que ele chegou, telefonou para César Porreta. O mensageiro está aqui comigo, disse Tracy. Vão mandá-lo buscar o quadro agora. Cuide para que ele... Como? Gritou Porreta. Do que está falando? Seu mensageiro levou o quadro há meia hora.